Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando no segundo final de semana excelente do filme Deadpool e Wolverine. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sempre falo aqui pra vocês, né? Em primeiro lugar, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu sempre falo pra vocês que o segundo final de semana é muito importante pra mostrar a longevidade de um filme. Óbvio que o primeiro final de semana é extremamente importante pra gente saber se o filme tem chances de ser bem sucedido ou não, só que o segundo final de semana mostra o efeito do boca a boca, o efeito do marketing a longo prazo e quanto, né, quais podem ser as pernas de um filme. E o filme Deadpool e Wolverine, ele acabou de ter uma performance sensacional e fez 97 milhões de dólares. Só lembrando, o resultado do primeiro final de semana modificou para 211 milhões. Então o filme, na segunda-feira, teve um ajuste muito alto, né? Então, na verdade, ele até melhorou de posição. Eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo. Mas o segundo final de semana foi muito bom, com uma queda de 54%. Você pode pensar, pô, mas 54% é muito? Não é, eu vou mostrar novamente para vocês no decorrer do vídeo. E com isso, o filme atinge 824 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Não atingiu, talvez, as mais altas previsões, né, que falavam que o filme já teria a essa altura, 900 milhões de dólares. Eu, sinceramente, não sei exatamente como ele teria um valor tão alto assim, mas, né, se ele tivesse uma performance melhor mundialmente, ele poderia conseguir sim esse feito. Com certeza vai bater a marca de 1 bilhão de dólares, pode chegar até 1,4, eu acho que aquelas previsões mais altas de 1,5, 1,6 não são tão realistas assim, né, porque o filme deu, né, eu vou mostrar pra vocês aqui a desaceleração, né, semana após semana, e ele se tornou o filme R-rated, né, que seria a classificação para maior de 18 lá nos Estados Unidos, mais bem sucedido de todos os tempos. Ainda não se tornou internacionalmente, mas vai se tornar também em breve, provavelmente já no final de semana que vem. Então vamos primeiro voltar ao comparativo entre esse filme do Deadpool e os filmes do Deadpool anteriores. O primeiro Deadpool lá em 2016 com 782 milhões de dólares, depois o segundo muito próximo com 785, esse já se tornou o maior filme do Deadpool. Em somente mais ou menos 10 dias aí de lançamento, o filme já é o maior filme do Deadpool dessa trilogia, que muitos estão chamando de uma das melhores trilogias dos filmes de super-herói. E para filmes, né, maiores de 18, eu não vou nem falar todos os recordes, né, que o filme bateu, porque tá batendo da melhor segunda-feira, melhor terça-feira, melhor quarta-feira e assim por diante, mas eu acho que o recorde geral já mostra isso, né, o fato do filme ter batido tão rápido esse recorde já mostra que todos os outros recordes, se a gente for levar em consideração, ele já tá levando também. E aqui o resultado do segundo final de semana dos dois primeiros filmes do Deadpool, 56 milhões e 43 milhões, então os dois tiveram quedas relativamente acentuadas, enquanto esse conseguiu fazer praticamente metade do que fez no seu primeiro final de semana. E agora a gente já viu os filmes do Deadpool, vamos dar uma olhadinha nos filmes do Wolverine. Será que ele já é o maior filme da carreira do Wolverine? Já é também, né? Então o filme fez 824 milhões até o momento, e todos os outros dos X-Men, a maioria não conseguiu nem bater 500 milhões, né? Se vocês olharem aqui no quadro, somente 2 bateram a marca de 500 milhões. O X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que já fez 10 anos. É impressionante a gente lembrar que Dias de um Futuro Esquecido já foi lançado há mais de 10 anos. O filme fez 746 milhões. E o filme também teve um efeito muito grande de crossover e etc. Então vocês veem a importância disso. E a bilheteria de Logan, 619 milhões. Então esse já é o filme mais bem sucedido dos X-Men e já é o filme mais bem sucedido do Deadpool. E aqui a queda do primeiro para o segundo final de semana de todos os filmes da Marvel. Eu vou dar uma olhadinha bem rápida com vocês, mas foi bem trabalhoso, né, levantar esses números. Então começa lá com o Homem de Ferro, com 48%, então o Homem de Ferro teve uma queda muito positiva. Aí eu marquei em vermelho as quedas acima de 60%, né? Então vocês podem ver que o Hulk teve uma queda acima de 60%,
Capitão América, vocês veem que nos últimos anos está sendo muito raro uma queda abaixo de 60%. Se a gente olhar a sequência, ó, Os Eternos, Homem-Aranha No Way Home, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Pantera Negra 2, Quantumania e as Marvels, todos tiveram quedas acima de 60%, inclusive Quantumania e as Marvels acima de 70%. O único que salvou, digamos assim, foi Guardiões da Galáxia Volume 3, que caiu 47%. Então vocês veem que uma queda de 54% é realmente muito baixa. Se a gente olhar os filmes que tiveram estreias nessa casa dos 200 milhões, que foram Pantera Negra e os dois filmes dos Vingadores, né? Ó, a gente tem Vingadores Guerra Infinita, que caiu 55%. A gente tem Vingadores Ultimato, que caiu 58%. E o filme do Pantera Negra, que caiu 44%. Então o filme está equiparado a esses outros filmes que são todos grandes fenômenos. Vamos avançar mais um pouquinho e acompanhar a evolução nos últimos 7 dias. Então esses não são só valores do final de semana. Aqui a gente está considerando a segunda, terça, quarta até domingo. Então a gente viu uma evolução de 438, que foi a estreia mundial, para 824 milhões. Então uma evolução de 386 milhões de dólares. E depois eu vou mostrar para vocês essa mesma evolução dos filmes Meu Malvado Favorito e também do filme Divertidamente. E aí vocês reparem quanto foi a evolução do primeiro para o segundo final de semana daqueles outros filmes. Guardem que o Deadpool e Wolverine no seu segundo final de semana tem 824 milhões de dólares. E aqui o Jesus da Marvel, né, bateu o Jesus real, né, digamos assim, porque o filme Deadpool e Wolverine ultrapassou o recorde que já durava praticamente 20 anos da Paixão de Cristo, que é o filme do Mel Gibson, estrelado pelo Jim Caviezel, né? O filme segurou o recorde em território americano por 2 décadas, o que é algo louvável a essa altura. Nem o filme do Coringa conseguiu bater, né, esse resultado. Então é óbvio que a gente ajustar pela inflação, o filme seria ainda mais difícil, né, de ser batido, mas eu acredito que Deadpool e Wolverine conseguiu. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O filme do Deadpool chegou a 395 milhões de dólares, praticamente 400 milhões em território americano, contra dos 370 de Paixão de Cristo, 363 de Deadpool, 350 de Sniper Americano, 335 de Coringa e 329 do filme Oppenheimer. Vocês já devem ter reparado por essa lista que o filme Deadpool e Wolverine já bateu também a maioria desses filmes no mercado internacional. Faltam somente 2 para se tornar o maior filme para 18 no mercado internacional também. E esses 2, obviamente, são Coringa e Oppenheimer. Coringa que bateu a marca de 1 bilhão, Oppenheimer que ficou extremamente próximo da marca de 1 bilhão, e aí os 2 filmes do Deadpool que ficaram na casa dos 780 milhões. E o filme teve oficialmente o 8º maior segundo final de semana de todos os tempos. Ele ficou atrás justamente de Divertidamente 2, né? Então, se não fosse a Disney ter lançado outro sucesso tão grande, o filme estaria ainda mais alto, né? Então a gente vê que a Disney realmente voltou, né, para sua forma normal, digamos assim. Ela teve alguns anos de baixa, mas ela estava vindo numa forma muito boa, né, até 2019. Então agora a gente está vendo a Disney de volta ao topo, digamos assim, já com seu segundo filme se aproximando da marca de 1 bilhão e com resultados sensacionais todos os finais de semana. E essa lista aqui eu acho mais interessante ainda, porque são os filmes que abriram, que tiveram as maiores aberturas e o quanto eles fizeram no segundo final de semana, lembrando que aconteceu um ajuste, né? Então eu corrigi aqui só para a lista não ficar incorreta, só que eu mantive a posição do Deadpool e Wolverine, né? Só para ilustrar o avanço que o filme teve. Então ele, na verdade, teve uma abertura maior que de Vingadores e maior que de Jurassic World, né? Ele deveria pular 2 posições, ficando atrás de Star Wars, né? Os Últimos Jedi. Então a gente vai olhar Vingadores Ultimato, ó, fez 147 milhões. O filme do Homem-Aranha fez 84 milhões no segundo final de semana. Então vem que o filme despencou. Vingadores Guerra Infinita fez 114 milhões. Star Wars Episódio 7 fez 149 milhões, porque Star Wars
teve realmente muita gente que nem conseguiu assistir no primeiro final de semana, depois assistiu no segundo, enquanto o Ultimato, eles fizeram sessões até de madrugada, expandiram, né, o volume de sessões para conseguir colocar mais gente. Eu acho que eles perceberam, né, que eles poderiam ter tido uma abertura ainda maior nesse filme do Star Wars, por isso que a gente vê um segundo final de semana tão bom também. Aí o Star Wars 7, 71 milhões, então vocês veem como os últimos Jedi, o 8 na verdade, né, despencou de 220 para 71. Jurassic World conseguiu segurar muito bem, com uma queda abaixo de 50%, né, de 208 para 106. Vingadores, 207 para 103. E Deadpool e Wolverine, de 211 para 97. Então a queda foi boa, mas poderia ter sido melhor, né? Jurassic World teve uma queda melhor, o filme dos Vingadores teve uma queda melhor e muitos outros filmes tiveram quedas superiores, mas só que isso não faz com que o segundo final de semana seja ruim. Então muita gente, né, eu vi algumas pessoas falando, pô, um filme do Deadpool e do Wolverine teve uma estreia parecida com a do Batman vs Superman, e o Batman vs Superman flopou, será que esse filme vai flopar também? Isso é um mau sinal, né, querendo dizer que era um mau sinal pro filme do Deadpool e do Wolverine. Só que o filme do Batman vs Superman teve uma estreia absurdamente alta. Ele só é um filme historicamente ruim em termos de performance, porque o que ele fez no seu final de semana de estreia, ele não conseguiu nem dobrar depois. Então ele fez menos de 2 vezes o que ele fez na sua estreia, o que é uma performance ridiculamente ruim, e é óbvio que o Deadpool e Wolverine não teriam uma performance como essa, porque poucos filmes do universo Marvel tiveram performances tão ruins, e já era óbvio que pelo menos o público tinha uma aceitação muito boa. Então comparar Batman vs Superman com qualquer outro filme é um erro gigantesco. Quem assiste o Clube da Bilheteria faz tempo, quem acompanha a bilheteria faz tempo, sabe que esse comparativo não faz o menor sentido, justamente por causa das pernas, né, extremamente curtas que o Batman vs Superman teve, né, como não é tão raro da gente ver em filmes do Zack Snyder. Aqui eu atualizei aquele grupinho de mini crossovers, né, que eu falei na semana passada. A gente tem Guerra Civil com 1,155 bilhão, Thor Ragnarok com 855, o Homem-Aranha com 1,9 bilhão, Doutor Estranho 955 e agora Deadpool e Wolverine com 824. Novamente uma atualização de todos os filmes da Marvel, e agora eu fiz uma coisa diferente. Eu não deixei somente os filmes bilionários, eu deixei somente os filmes que ainda estão acima de Deadpool e Wolverine, e conforme as semanas forem passando, eu vou excluindo os filmes dessa lista. Então hoje a gente ainda tem Vingadores, Homem de Ferro 3, A Era de Ultron, Guerra Civil, Guardiões da Galáxia Volume 2 ainda tá um pouquinho acima, Homem-Aranha, Thor Ragnarok, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, Spider-Man Longe de Casa, Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, Pantera Negra 2 e o Guardiões da Galáxia Volume 3. Então são 15 filmes que ainda estão acima, só que isso mostra que, na verdade, o Deadpool e Wolverine já ultrapassou mais da metade do universo Marvel. Se a gente tivesse naquele mundo maluco do Deadpool e do Wolverine, quebrando a quarta parede, etc., ele já teria eliminado mais da metade dos filmes. Na segunda posição ficou o filme Twisters, né? Eu queria corrigir 2 coisas, né? Uma coisa que eu falei e uma coisa que muitos de vocês falaram. Em primeiro lugar, eu coloquei que o filme tinha um orçamento de 145 milhões de dólares. Algumas pessoas me corrigiram nos comentários dizendo que Twisters tem um orçamento de 200 milhões de dólares, porque era o orçamento reportado. Eu dei uma pesquisada e eu não sei de onde eu tirei esse orçamento de 145 milhões, então eu concordo com vocês. Só que ontem saiu uma correção feita pela Variety, que na verdade o orçamento do filme não é de 200 milhões de dólares, e sim de 155 milhões. Então eu acabei, não sei de onde eu tirei 145, mas eu coloquei 145 no quadro da semana passada, só que o orçamento correto é 155. Então eu agradeço as pessoas que corrigiram, mas essa correção acabou se tornando incorreta por volta de ontem, pode até ter sido um dia antes, mas eu sempre acompanho muito essas notícias. Saiu na Variety que o orçamento desse filme é, na verdade, reportado em 155 milhões de dólares. Eu vou até mostrar aqui
as imagens para vocês, né, para mostrar essa correção. O filme teve uma queda de 35% e fez mais 22,6 milhões de dólares, uma queda muito positiva, né, para esse filme, e ele chega a 274 milhões de dólares. Só que esse filme eu não acho que vai se tornar muito bem sucedido, né, porque ele está trazendo muito mais dinheiro em território americano. Se ele tivesse um split, como a gente vê em filmes normais, que é o filme fazer cerca de 30% a 40% nos Estados Unidos e 60% no mercado internacional, provavelmente ele já estaria sendo muito lucrativo, porque ele estaria fazendo 400 milhões praticamente no mercado internacional, só que esse filme ele chegou a quase 200 milhões nos Estados Unidos e 274 no mundo, ou seja, ele está fazendo ainda um percentual muito alto da sua participação em território norte-americano, que não é algo positivo. Sempre é bom aquela história, né, da maré alta eleva todos os barcos. O filme tem uma performance grande nos Estados Unidos, ele tem uma performance grande nos outros países também. Isso não aconteceu pro filme Twisters. Se é pela temática do filme, né, porque é um gênero que é mais americano mesmo, esses filmes de desastres naturais, ou se o Glen Powell, né, ainda não é uma estrela global e etc. O primeiro filme do Twisters, né, foi um filme lançado lá na década de 90, onde os filmes eram lançados majoritariamente nos Estados Unidos. O mercado internacional o mercado internacional ainda não era tão relevante assim a essa altura, mas a gente tem filmes aí como o próprio Top Gun Maverick, né, estrelado pelo próprio Glen Powell, não pelo Glen Powell, né, estrelado pelo Tom Cruise, mas o Glen Powell tá lá dentro também, né, e o filme conseguiu trazer muito mais dinheiro do que o original. Então, Twisters é uma situação um pouquinho diferente de um filme que explodiu nos Estados Unidos, mas que não teve um retorno tão bom assim no mercado internacional. Na terceira posição ficou o filme Armadilha, que é um filme do M. Night Shyamalan. Eu não fiz uma análise mais extensa dos filmes dele, porque eu já tenho feita, então eu vou reaproveitar uma que eu fiz para um filme anterior, se não me engano, para o filme Old, só que eu vou atualizar com o segundo final de semana, né, com o resultado do primeiro para o segundo final de semana, porque eu já quero analisar de uma forma um pouco mais aprofundada e não olhar somente a abertura. E o vídeo de hoje já tá bem grande, né, porque a gente continua vendo o resultado histórico do Deadpool e do Wolverine. O importante pro filme Armadilha, né, ele é estrelado pelo Josh Hartnett, que é um cara que eu gostava bastante, que se aposentou por mais de uma década, agora ele tá retornando, ele fez algumas coisas recentes, agora ele tá fazendo um filme, né, então eu torço bastante pro sucesso desse filme. E o filme abriu com 15,6 milhões de dólares em território americano, chegou a 20 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro e tem um orçamento de 30 milhões de dólares. Então, o filme tem chances de se tornar lucrativo, ele teria que ter pelo menos aí um multiplicador 3 para chegar numa faixa de 60 milhões, porque se a gente somar com o orçamento de marketing, né, e etc, o filme teria com certeza aí um orçamento de 40 milhões, então provavelmente o ideal para ele seria chegar na casa dos 100 milhões, né, com um orçamento de 30. Não sei se isso vai acontecer, porque ele já estreou em vários países e mesmo assim teve uma abertura fraca de 20 milhões. E o Trap é mais um desses filmes, né? O Trap obviamente não é um filme tão bom quanto Maxine, quanto Longlegs, né? Mas a gente tá vendo que quase toda semana no top 5 tem um filme de terror, né? A gente tá vendo vários aí, teve um filme inclusive da própria filha, se não me engano a filha do M. Night Shyamalan lançou um filme recente também, né? Então a gente tá vendo, Observadores é o nome do filme, então a gente tá vendo que quase toda semana tem um filme desses, só que eles entram e saem, né? Então esses filmes costumam ter quedas bem acentuadas e eles costumam ser lucrativos porque os orçamentos normalmente são muito baixos. E vamos avançar para a quarta posição, a gente tem Meu Malvado Favorito 4, que fez mais 11,2 milhões de dólares e chegou a 752 milhões de dólares ao redor do mundo. O filme teve uma queda de somente 23%, então vocês percebam que as quedas estão sendo muito positivas. Isso é algo muito bom para o futuro do cinema. A gente está vendo que os filmes não estão mais tão front-loaded, né? Ou seja, eles não estão trazendo mais tanto dinheiro já no primeiro e no segundo final de semana. Eles estão tendo pernas, né, mais longas, pelo menos na média. Eu tô fazendo esse quadro há bastante tempo. Eu tô percebendo que muitos dos filmes não estão mais caindo 65%, depois 50%, depois 60%. Eles estão tendo quedas um pouquinho mais graduais.
E aqui o avanço semanal desse filme, Meu Modo Favorito 4, o filme foi de 677 milhões para 752, então o filme teve um avanço de 75 milhões depois de um avanço de 103 milhões. Então teve uma queda de cerca de 25% somente nesses últimos 7 dias, o que é algo muito positivo e que mostra que o filme ainda tem potencial para bater 1 bilhão, mesmo que não seja algo tão óbvio assim. E aqui o resultado de todos os outros filmes, né, dessa franquia, vocês podem dar uma olhada, muitos dos filmes já bateram inclusive a marca de 1 bilhão. E aí, fechando o top 5, ficou o filme Divertidamente 2, né? Obviamente o filme continua crescendo bastante, ele atingiu a marca de 1,555 bilhão de dólares e avançou para a posição de número 10 nas bilheterias de todos os tempos. Estava na posição de número 12, avançou para a posição de número 10. Então hoje, oficialmente, Divertidamente 2 é um dos 10 maiores filmes de todos os tempos, não ajustando pela inflação. E como está a evolução semanal? Na semana passada, nos últimos 7 dias, o filme tinha crescido 62 milhões, agora ele cresceu 50 milhões, né? Então o filme ainda tem potencial para chegar à marca de 1,7, na minha opinião, se ele continuar com quedas semelhantes, né? Cair de 50 milhões para 35 milhões, para 20 milhões, depois para 10. Quem sabe, né, quando o filme tiver para sair de cartaz, a Disney não faça mais um empurrão de marketing para atrair as pessoas de novo. Pô, vamos assistir de novo Divertidamente 2 antes que o filme saia das salas de cinema. Pode ser que o filme tenha um ressurgimento. A gente já viu isso acontecendo com outros filmes. Então existe sim essa possibilidade. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês os quadros atualizados, né? Todos esses quadros que eu tenho mostrado aí nas últimas semanas dos filmes da Pixar. Aqui a Pixar contra Divertidamente 2. Aqui todos os últimos filmes da Disney Pixar. As maiores aberturas de animações, né? Que eu mantive atualizando aí semana após semana. Aqui todas as sequências da Pixar. Aqui os últimos filmes da Disney Pixar desde 2020, né? Então levando em consideração os filmes que foram lançados na pandemia. E avançando, a gente tem Um Lugar Silencioso, dia 1, que chegou a 258 milhões de dólares, né? Que está cada vez mais próximo dos seus antecessores. O filme Maxine, que está beirando a marca dos 20 milhões de dólares, né, já bateu de longe o filme Pearl e o filme X, né, que são os seus antecessores também. Bad Boys teve um avanço surpreendente de 395 para 398, então tá cada vez mais próximo do terceiro filme, que é o mais bem sucedido da franquia até hoje. Eu não acho que vá conseguir bater, né, a menos que ainda tenha algum lançamento para acontecer ou algum relançamento, mas eu não acho que é uma realidade. E eu não posso deixar de citar o desastre estrelado pelo Zachary Levi, que custou 40 milhões de dólares e teve uma performance absurdamente baixa. O Zachary Levi tem uma carreira, né, de certa forma assombrada ali, parece, porque ele é um ator talentoso, né, mas parece que os projetos que ele participa não engrenam, né, e esse projeto não é diferente. Se não me engano, o nome do filme é Harold e o Giz Roxo, um negócio assim, ou pelo menos em tradução livre, né, que é um filme da Sony, que custou 40 milhões de dólares, então não é um filme com orçamento baixo, é um filme que depende de efeitos especiais, e o filme trouxe 6 milhões de dólares nos Estados Unidos e 3 milhões de dólares no restante do mundo, então um filme que custou 40 milhões não bateu nem 10 milhões na sua estreia, e um filme de orçamento de 40 milhões precisa, se a gente somar o marketing, etc., o filme precisa fazer mais do que 100 milhões de dólares para se tornar lucrativo, né? Então o filme está bem distante disso. Só frisando aqui, mais um grande fracasso em 2024. Mas vamos falar a respeito do top 5 no mercado norte-americano esse ano, né? Óbvio que na primeira posição continua o filme Divertidamente 2, que hoje está com 626 milhões de dólares nos Estados Unidos. Deadpool e Wolverine com 395, Meu Malvado Favorito 4 com 313, Duna Parte 2 com 282, Godzilla vs Kong com 196. E no mercado mundial, o filme Divertidamente 2 com 1,555 bilhão, Deadpool e Wolverine 824, Meu Malvado Favorito 752, Duna Parte 2 711 e Godzilla vs Kong 569. Godzilla vs Kong vai ser o próximo a cair, provavelmente quando o filme do Coringa chegar.
Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado de Deadpool e Wolverine esse final de semana, o que vocês acharam, né, do filme Divertidamente chegando ao top 10 de todos os tempos, né, com certeza um resultado que muitas pessoas não previram, né, então digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve.